Bom dia, igreja. Pode se sentar, obrigado. Telespectadores, obrigado pelo tempo de vocês. Aleluia. Hoje nós falaremos sobre como ser cheio do Espírito Santo, como um cristão. Se cristãos precisam ser cheios do Espírito Santo, como? Essa é a pergunta. Como? Como ser cheio do quê? Do Espírito Santo. Existe uma parte central e fundamental do Evangelho. Muito fundamental para ser cheio do Espírito Santo. Porque você não pode fazer nada por Deus. No que diz respeito a Deus, você não pode representá-lo. Você não pode se envolver nos projetos de Deus sem o Espírito Santo. Aquele que o vê, vê o Espírito Santo. Você não pode ser um cristão sem ele. Você conhece a Jesus. Você conhece o Espírito Santo. É por isso que nós dizemos cristãos e verdadeiros cristãos. Isso significa que existem cristãos e também existem os verdadeiros. Em todas as áreas existem os falsos e existem os verdadeiros. Você é qual? Por vários anos. Vários anos eu tenho experimentado um encontro nessa área. Vendo o que vocês têm visto todos os dias nesse ministério aqui. Esse é um ministério apostólico. Não apenas um ministério, mas um ministério apostólico. Por vários anos, tenho experimentado um encontro. Então vou compartilhar com vocês minha experiência pessoal, sustentada pela Bíblia Sagrada. Definindo essas áreas na Bíblia, vou compartilhar com vocês minha experiência pessoal. Aleluia. Eu não vou falar muito sobre o batismo com água, o que é um ato humano. Quando vocês estiverem preparados, serão ensinados sobre esse batismo. Então hoje usaremos Pedro, o apóstolo Pedro. Nós não vamos nos aprofundar no batismo com água, mas com o Espírito Santo. Aleluia. Nós temos muitos livros que sustentam isso, mas vou ler minha principal passagem no livro de Atos. Atos 10. Essa será a minha passagem principal. Atos 10. Outro livro que leremos será o de João 14, versículo 26. Realmente te ajudará. E 1 Coríntios 12. Tomando a leitura do versículo 1 até o fim do capítulo, isso realmente te ajudará. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Leia o versículo 13. E Romanos 14, sobre a fé e sobre tudo que não vem da fé. Romanos 14, tomando a leitura do versículo 5 até o fim, até o versículo 23. E no livro de Colossenses, capítulo 3 e Efésios 5. Isso te ajudará. Quando chegar em casa, leiam esses livros e escutem a mensagem. Aleluia. Leia esses livros e sobre os 7 filhos de Seva. Em Atos 19, a partir do versículo 13. Certo? Obrigado. Vocês estão aí? Aleluia. Então vamos ler no livro de Atos 10.
Cornélio procura por Pedro. Tome a leitura do versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e temente a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Vamos então ler o versículo-chave, versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, ou seja, sobre os descrentes, pessoas que não acreditavam. Foi derramado sobre eles, pois os ouviam falando em quê? Em línguas. Vamos falar sobre isso hoje. E exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? O batismo com água é um ato humano. Com água é um ato humano. Tome nota disso. Eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Por que Pedro deveria ficar com eles por alguns dias? Para aconselhá-los, orientá-los pelo propósito, certo? Então vocês têm diversos livros aqui hoje que te ajudarão. Aleluia. Cristãos devem ser cheios com o quê? Você deve ser cheio do Espírito Santo para ser um cristão. Ninguém pode fazer a obra de Deus. Ninguém sem o Espírito Santo. Fazer a obra sem o Espírito Santo é equivalente a tomar uma aflição enorme, problema, dor. A Bíblia diz que nem todos que dizem Jesus é o Senhor dizem isso com o auxílio do Espírito Santo. Você pode falar, você pode fazer, você pode pregar sim o auxílio do Espírito Santo, mas você descobrirá que está infligindo dor, feridas, danos a si mesmo. Então vamos falar de Pedro. Enquanto Pedro estava falando, no versículo 44, o Espírito Santo foi derramado sobre os ouvintes. O que isso significa? Significa que foi derramado sobre aqueles que acreditavam, sobre aqueles que estavam preparados para o Espírito Santo. Significando que a Deus pertencia as palavras de Pedro. A Deus pertencia as palavras de Pedro. E deu testemunho das palavras de Pedro. Em outras palavras, ele foi enviado pelo próprio Deus. Essa é a evidência
para mostrar que ele foi enviado pelo próprio Deus. Pedro era um representante, um embaixador. Vou levar vocês um a um, como eu vos disse. Vou compartilhar o meu encontro com o Espírito Santo, e para vocês será fácil, sendo que eu falo o que está na Bíblia somente. Pode parecer difícil para vocês, mas vamos lá, vamos lá. Sim. Estar preparado para o Espírito Santo. Eu quero ser batizado. Eu realmente quero ser cheio do Espírito Santo. Então esse é o passo que você deve tomar. Me ouça com todo o seu coração. Vocês devem me ouvir com o quê? O coração que guarda rancores? O coração que guarda ofensas? O coração que guarda dores do passado? É daí que os seus problemas vêm. Todos aqui guardam uma ofensa ou outra. Falta de perdão. Todos aqui. Telespectadores, me escutem. Todos guardam uma ofensa ou outra. Porque você diz que está certo. Eu não posso ser traído, insultado. Por quê? Por quê? Por quê? Quer você seja traído ou não, ofensa é um crime para Deus. Me escute com todo o seu coração, mas não com um coração que guarda ofensa ou dor do passado. Mas você tem guardado ofensa. Você tem guardado ofensa. No processo de afirmar que você está certo, você está guardando ofensa. É por isso que será difícil para você receber minha mensagem com todo o seu coração. Você escuta, parece ser um leitor. Na escola você escuta e isso vai para onde? Para a sua mente? Você recebe isso, mas não em seu coração. Para receber a mensagem com todo o seu coração, o seu coração deve estar livre. Coração significa o espírito do homem. Quantos de nós hoje aqui temos um coração livre? Um coração que não guarda rancor? Um coração que não guarda ofensa? Um coração que não tem a ver com o dia de ontem? Com o que possa ter acontecido? A não ser que aquilo tenha glorificado a Deus? E onde você está? É onde você está. É por isso que é difícil para você me escutar com todo o seu coração. Agora, eu vou compartilhar com vocês como vocês podem ser batizados. Como vocês podem ser cheios do Espírito. Escute. Você deve me escutar com todo o seu coração. Um coração que não guarda ofensa. Fale consigo mesmo em salmos, em seu coração enquanto está me ouvindo. Porque não existe um coração neutro. Se você não quer falar, o seu coração falará, o seu espírito falará, algo acontece. Não permita que seu espírito tome posse de você. Você que controla o seu espírito. Vem aqui. Não, não, não. Eu que te controlo. Enquanto eu estou ouvindo o T.B. Joshua, devo controlar meu coração. Fale consigo mesmo em salmos, hinos e canções espirituais. Fazendo melodias para Deus em seu coração. Mas quantos corações agora estão comprometidos com isso? Muitos pensamentos têm passado no seu coração. O que acontecerá hoje? Não permita que o seu coração te controle. Não. Como cristão, fale com seu coração em salmos, hinos e cânticos espirituais. Faça melodias em seu coração. É assim que se recebe. No momento em que você se apossar do seu coração, você estará prestes a ser cheio. Você não consegue se apossar do seu coração. Seu coração está pulando para cima e para baixo. Muitas coisas têm passado nele. Os meus negócios, não sei. Deixa eu olhar. É por isso que às vezes você não precisa ir ao banheiro e acha que precisa, porque você não se apossessa do seu coração.
Enquanto seu coração está pulando e pulando, você pensa, eu não fui ao banheiro hoje. Imediatamente você se sente com vontade de ir ao banheiro. Eu não comi hoje. Imediatamente você lembra que deve comer. Eu não liguei para o meu irmão hoje. Imediatamente você faz a ligação. A verdadeira batalha está no nosso coração. A favor, contra, contra. Se você consegue controlar seu coração, se apossar do seu coração, o seu vizinho é o limite. Diga ao seu vizinho, você consegue controlar seu coração. O céu é o seu limite. Você deixa o seu coração enquanto está olhando para mim, e o seu coração está livre para dizer o que você quer dizer. Não permita isso. Enquanto você está olhando para mim, se apossesse do seu coração. Tome mais de mim, me dê mais de ti. Tome mais de mim, me dê mais de ti. Me dê mais da tua fidelidade e da tua bondade. Muitos salmos da Bíblia, hinos, melodias. Jesus, 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 Jesus. Se for somente isso, tudo bem. Jesus, 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 Jesus. Me situe na sua misericórdia, me situe na sua misericórdia, na sua misericórdia, na sua misericórdia, na sua misericórdia. Dê designações ao seu coração, dê designações ao seu coração. Se você não der designações ao seu coração buscará por designações. Olha para aquele estilo de cabelo. Olha para aquele vestido. Olha para aquela mulher bonita. Olha para aquele homem bonito. Nossa igreja está acontecendo muitas mudanças. Ele está mentindo. Oh, meu Deus. Você fica perambulando. Qualquer que for a mensagem dada a você, o seu coração faz o que quiser. Olha essa comida. Vou conseguir comer hoje? O que vai acontecer? Como essa igreja é bonita. Olha esse homem. Gostei do terno dele. Acho que consigo ter um desse. Eu vi um Jeep vindo para cá hoje. E eu acho que consigo fotografar esse Jeep. Seu coração fica perambulando. É isso que tem te colocado em apuros. É isso que vai te distanciar de Deus. É por isso que você não é cheio do Espírito Santo. Fale com seu coração. Mantenha seu coração ocupado. Se apossesse do seu coração. Essa é a minha vida. Quando eu me movo, quando eu estou andando, eu nem noto que você está de passagem, porque meu coração está ocupado. Você acha que, devido a não estar falando, eu não estou ocupado? Mas eu estou ocupado. Às vezes, enquanto estou assistindo minha televisão, um jogo de futebol, você acha que eu estou assistindo futebol? Mas são apenas os meus olhos que estão assistindo. Meu coração fica, tome mais de mim, me dê mais de ti, Jesus. Talvez alguém esteja ferido, derrotado, mas após me ouvir dizer Jesus, significa o que estou dizendo. Enquanto eu estou dormindo também. Porque minha natureza é manter meu coração ocupado. Eu dou trabalho ao meu coração. E não meu coração que me dá trabalho. O seu coração tem te dado trabalho. Enquanto eu estou dormindo, você acha que eu estou dormindo? Mas é somente o meu corpo. Venha e me ataque. E eu direi, Jesus! E você diz, meu bem. Quem é meu bem? O meu bem pode te ajudar? Se meu bem vai te fazer... O que aconteceu? Não se preocupe, somos pessoas. E você fica... Me deixe, me deixe, me deixe. O que aconteceu? Meu bem, o que é de errado? Em nome de Jesus, me deixe. Essa é a vida que você tem vivido. Mesmo quando você está dentro de um carro e esse carro está prestes a sofrer um acidente. No processo de sofrer o trauma, você fica falando: meu bem, meu bem, meu bem. Mas meu bem pode te ajudar? Não, porque você não está acostumado a isso. No fim das contas, talvez você esteja preso. Talvez te deem comida nos seus sonhos. Ou, após acordar do acidente, você diga Jesus. Mas já aconteceu porque você está chamando Jesus agora? Aleluia. Sim. Não se esqueçam da mensagem de hoje. Ser cheio do Espírito. A palavra e o Espírito são inseparáveis. Integrados, 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 inseparáveis.
Ou seja, são intimamente ligados entre si. A palavra e o Espírito. Você não pode separá-los. Você não pode apenas gritar, Jesus! Por meio de que autoridade você está chamando por Jesus? A palavra e o Espírito estão intimamente ligados entre si. Se você quiser viver no Espírito, falar no Espírito, sorrir no Espírito, dormir no Espírito, comer no Espírito, permaneça na palavra. Viva na palavra. Habite na palavra. E se torne totalmente saturado com as Escrituras. Você se encontrará transbordado do Espírito. Diga ao seu vizinho, se você quiser viver no Espírito, ou seja, ser cheio do Espírito, você quer viver no Espírito, e viver no Espírito é viver com Jesus. Dormir no Espírito é dormir com Jesus. Comer no Espírito é comer com Jesus. Diga ao seu vizinho, se você quiser viver no Espírito, permaneça na palavra. Habite na palavra. Se torne totalmente saturado com as Escrituras e você se encontrará transbordando do Espírito. Não apenas fluindo, mas transbordando do Espírito. Eu vou repetir para vocês, porque eu não quero que essa mensagem se perca. Não estou palestrando, estou apenas passando a mensagem que Deus me deu para passar a vocês. O que está passando no seu coração agora? Senhora, pode permanecer sentada. Enquanto está sentada, você deve controlar o seu coração. Se não controlar seu coração, ele vai ficar pulando para cima e para baixo. Você verá alguém colocando aquilo, alguém preso ali, alguém conversando ali, estar olhando para o T.B. Joshua. E ao mesmo tempo, essa vestimenta é bonita. Se aposte do seu coração. E agora, fale ao seu coração. Fale ao seu coração com hinos, com salmos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tome mais de mim e me dê mais de ti. Cante canções espirituais ao seu coração. Faça melodias para Deus em seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Me situe na tua misericórdia. 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 Se aposse e ocupe o seu coração. Antes que perceba, vai começar a falar em línguas e se encontrar em outra dimensão. Não somente aqui, enquanto está em casa, enquanto numa pausa está comendo, enquanto come salada ou o que estiver comendo. Me situe na tua misericórdia, me situe na tua misericórdia. Enquanto seu coração está falando, seus lábios não se mexem. Estou apenas dizendo o que o seu coração está empenhado. Me situe na tua misericórdia, tome mais de mim, me dê mais de ti. Você deve empenhar o seu coração. Essa oração que você oferece hoje não é uma oração. Sua verdadeira oração é empenhar o seu coração em tome mais de mim, me dê mais de ti. Essa é a oração. Mas você tem orado assim: Senhor Jesus, obrigado Jesus. Isso não é oração. Você está falando consigo mesmo e é por isso que as suas orações não têm sido respondidas. A verdadeira oração, quando você começa a empenhar o seu coração, você não vai onde Jesus não é bem-vindo. Você não diz o que Jesus não quer que você diga. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando o Espírito Santo se move, quando o Espírito Santo se moveu, foi quando Pedro começou a falar que o Espírito começou a se mover.
Antes de eu ir adiante, eu espero que vocês tenham captado sobre como ser cheio. Vocês captaram seu coração? Eu repito novamente, mantenha seu coração. Se aposte do seu coração. Você permite que o seu coração continue a te jogar em problemas e aflitos, te jogar nisso e aquilo. Tenho dúvidas. Fale ao seu coração. Se eu estou indo por aqui, empenhe meu coração em dizer: obrigado, Jesus. Eu estou dizendo agora para vocês no que empenhei meu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Enquanto estou dizendo obrigado, Jesus, em meu coração, ninguém sabe através dos meus lábios. Se você me chamar, eu vou te responder. Vou te cumprimentar, porque é meu coração que está empenhado. Obrigado, Jesus. Se alguém me aparecer para me atacar, isso, Jesus me defenderá. Você sempre está esperando pelo ataque antes de chamar por Jesus. Você sempre está esperando pela situação antes de chamar por Jesus. Você sempre está esperando pela necessidade antes de chamar por Jesus. Diga ao seu vizinho, você não sabe o quanto precisa dele. Eu não escutei vocês? Não escutei. Eu? Eu não espero por nada. Enquanto estou andando, me situe na tua misericórdia, me situe na tua misericórdia, mas meus lábios estão fechados e você não tem como saber. É por isso que às vezes você me chama, bom dia, Senhor, e eu não respondo prontamente, porque eu estou ocupado. Se você me ligar e eu estou empenhado no telefone, fica assim, alô? Você acha que eu não consigo te ouvir? Eu ouço, mas meu coração está empenhado. Como você está? Onde você está agora? Tudo bem, estou na igreja. Porque estou clamando pela sua voz para saber quem está falando, para saber se há alguém ali ou não. Porque isso é mais poderoso que qualquer coisa. Certo? No domingo passado, vocês viram o que aconteceu? Eu estava aqui e comecei a dizer, em nome de Jesus, fora aqui, fora ali. Vocês viram pessoas vomitando, pessoas colocando sangue para fora e secreções e tudo mais, vocês viram? E essa voz, E nas suas casas, pessoas de todo mundo têm sido libertas enquanto me assistem e me ouvem. E é por isso que vocês dizem... Nem todos que estão me ouvindo serão cheios do Espírito Santo, levando em consideração o que lemos em Atos 10, 44. Nem todos os que estão me ouvindo serão cheios do Espírito Santo. Eu não gostaria que você viesse e se ajoelhasse pedindo para que Deus te encha quando você não está preparado. Eu não gostaria que você viesse e se ajoelhasse pedindo para que Deus te encha enquanto você não está o quê? Quando você não está preparado. Porque o Espírito Santo não é recebido por todos. Somente por aqueles que estão preparados para Ele. Eu já falei sobre a preparação que vocês estão recebendo hoje. Se apossar do seu coração. Se aposse do seu coração. Fale consigo mesmo com salmos. Fale consigo mesmo com hinos. Fale consigo mesmo com canções espirituais. Faça melodias para Deus em seu coração. Colossenses 3 e Efésios 5. Você encontrará isso lá. Eu gostaria que vocês meditassem nas Escrituras. Quanto mais você medita no que você lê na Bíblia e vira e revira novamente em seu coração, mais o seu coração age sob a palavra. Vire e revire novamente em seu coração. Diga ao seu vizinho, vire e revire. Você sabe o que isso significa? Vire e revire. Novamente.
em seu coração. Sabe o que quer dizer isso? É como se estivesse batendo, virando e revirando. Quanto mais o seu coração, quero dizer, quanto mais o seu espírito age sobre a palavra, age sobre a palavra. Age sobre a palavra, não apenas lê. Leia e vire e revire novamente em seu coração o que você leu. Quanto mais o seu coração age sobre a palavra, porque se você não estiver fundamentado na palavra, se você não estiver fundamentado na palavra, não haverá nada em que o Espírito possa te segurar. No livro de João 14, versículo 26, está escrito que não haverá nada para que o Espírito Santo te lembre. Isso está em João 14, versículo 26. Ele deve lembrar que não matarás, não destruirás, não fará isso, não fará aquilo. Mas se você não estiver fundamentado na palavra de Deus, não haverá nada para que o Espírito Santo te lembre. Não matarás, não fará aquilo. Não haverá nada. O Espírito será liberado na extensão, na medida, no grau em que permanecemos em reverência, em honra à palavra dele. Vou repetir. O Espírito será liberado a você na extensão, na medida, no grau em que você permanecer em reverência, em honra à palavra. Como honrar a palavra dele? Jesus deve ser honrado. Deve ser honrado. Deve ser honrado. Jesus deve ser honrado. Estão falando sobre a palavra dele. Estamos falando sobre a palavra dele. Jesus e a palavra dele são um só. O Espírito será liberado a você. Na extensão, na medida, no grau em que você permanece em reverência. Quero dizer, em honra à palavra dele. Antes que você seja cheio do Espírito, você deve ter certeza de que você pode ser cheio. Diga ao seu vizinho, antes que você seja cheio do Espírito, você deve ter certeza de que você pode ser cheio. Preste atenção nisso. Em segundo lugar, antes que você seja cheio do Espírito, você deve desejar isso. Você leu muito já sobre Espírito. Você leu sobre a acomodação que deve ser preparada para o Espírito de Deus. E qual é essa acomodação? O que ele quer e o que ele não quer. Você deve considerar essas coisas e organizar a sua casa. Se a sua casa está em desordem, você deve então organizar a sua casa antes que ele venha, antes que você seja cheio do Espírito. Você deve ter certeza de que você pode ser cheio. Eu estou contando para vocês minha experiência pessoal, há muitos anos. Minha experiência. Eu estou dando respaldo nas Escrituras para vocês. Se eu começasse pelas Escrituras e só depois contar o que senti, definitivamente seria difícil para vocês entenderem. É por isso que vocês ficam lendo e lendo por todo lugar e não conseguem praticar. Você tem certeza de que quer ser possuído por um espírito? Você tem certeza? Pelo que ouviu,
Você tem certeza que pode ser possuído por um espírito? Esse espírito é como Jesus. Existem dois tipos de possessão espiritual. A possessão de espírito maligno, onde a personalidade humana é tomada, os tornando imundos, estúpidos ou maus, como podem vê-los sendo libertos, sendo expulsos hoje, os tornando imundos, estúpidos, maus. O Espírito Santo quer possuir a nós, cristãos. Diga ao seu vizinho, o Espírito Santo quer possuir a nós, cristãos. Porque não tem como você ser um cristão sem o Espírito Santo. O Espírito Santo quer possuir a nós, cristãos. Esse Espírito é como Jesus. Você está pronto para ser possuído por um Espírito que é como Jesus? Pergunte ao seu vizinho. Não os escutei. Não os escutei. Não os escutei. Você está pronto para ser possuído por um Espírito que é como Jesus? Você conhece Jesus. Você conhece o Espírito Santo. Você conhece Jesus, você conhece o Espírito Santo. Você conhece Jesus, você conhece o Espírito Santo. Se você verdadeiramente conhece Jesus, você está pronto para ser possuído por um Espírito que é como Jesus? Eu conheço Jesus, eu conheço o Espírito Santo. Diga ao seu vizinho. Se você verdadeiramente conhece Jesus, se você verdadeiramente conhece Jesus, você conhece o Espírito Santo. Porque nós não somos verdadeiros. Verdadeiramente, nós não conhecemos Jesus. Você diz que conhece Jesus, mas não conhece o Espírito Santo? Isso significa que não conhece Jesus. Você diz, eu conheço Jesus, mas você não conhece o Espírito Santo. Isso significa que você não conheceu Jesus. Existem muitas pessoas que se dizem ser cristãs, mas não são cristãs, mas pessoas religiosas. Você diz ser cristão, mas se é verdadeiramente um cristão, você conhece Jesus. E se você conhece Jesus, você conhece o Espírito Santo. Mas eu não consigo ver o Espírito Santo aqui na vida dessas pessoas. Você conhece Jesus? Então conhece o Espírito Santo. Verdadeiramente você conhece Jesus, você conhece o Espírito Santo. Porque eles são inseparáveis. Intimamente ligados entre si. Quando alguém é cheio do Espírito, que pode então ser batizado, mas você não é cheio do Espírito Santo e está agora indo para o batismo, você nunca poderá ser cheio do Espírito Santo. Esse é o desafio que você está enfrentando. Você diz que não é graduado, que nunca completou uma universidade, mas você comprou o certificado de quem tem um segundo grau. Você pode agora voltar novamente para a universidade? Esse é o problema que você está enfrentando. Diga ao seu vizinho, devido a você ter sido batizado nas águas, é difícil para você ser cheio do Espírito Santo. Porque as coisas devem ser em ordem ascendente. Mas você está levando em ordem decrescente. Você sabe que não está cheio do Espírito, mas está sendo batizado. Você pode dizer ao seu pastor, pastor, eu não sou cheio do Espírito, não me batize. Se for esse o caso, vejam. O que Pedro disse, não podemos impedir que essas pessoas sejam batizadas nas águas porque estão cheias. Vocês estão comigo? Se você não é graduado, comprou o certificado e diz que é graduado, e diz ter o segundo grau, e está andando, você pode agora voltar atrás e dizer, estou indo para a universidade hoje? Que certificado você tem?
Então, da mesma forma, você foi batizado nas águas. Você pode agora voltar atrás e dizer, eu preciso do Espírito Santo agora. A não ser que você seja liberto. Diga, eu preciso de libertação. Libertação do quê? De que doença? Você precisa de libertação? Libertação do quê? Até mesmo falar é difícil para você. É difícil para você falar isso. Libertação de quê? Você foi batizado nas águas? Oh, meu Deus. Sim. Nós estamos no caminho de sermos cheios. Após essa mensagem, por mais que você ache que você não tem saída, eu digo, a saída chegou. Agora, aleluia. Agora, se você afirma que conhece Jesus e não conhece o Espírito Santo, você está se enganando. Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel? Um espírito puro, sensato, gentil, sábio, amoroso, pois é exatamente assim que ele é. Pois é exatamente assim que ele é. Um espírito puro, sensato, gentil, sábio, amoroso, exatamente assim que ele é. O Espírito Santo é puro. Ele é o Espírito Santo. Ele é sábio, pois ele é o Espírito da sabedoria. Ele é verdadeiro, pois ele é o Espírito da verdade. Ele é como Jesus, pois ele é o Espírito de Cristo. Ele é como o Pai, pois ele é o Espírito do Pai. Esse Espírito quer te possuir. Esse Espírito quer ser o seu Senhor. Esse Espírito quer ser o que é seu. Para que você não esteja mais no controle. Que você não esteja mais no controle da pequena embarcação em que você veleja seu corpo. Vejam só, isso é a minha pequena embarcação. Uma embarcação, como eu disse, mas ele quer estar no comando e assumir o controle de mim. Porque sem ele, eu não posso permanecer de pé. Não posso ser puro. Não posso ser sábio. Não posso ser amoroso. Não posso ser gentil. Ele quer tomar o controle dessa pequena embarcação e velejar por ele mesmo. Você tem certeza de que quer ser possuído pelo abençoado Espírito do Pai e do Filho? Porque você frequentemente gosta de estar no comando, como fundador, como superintendente. Eu quero que você faça isso hoje e outra coisa amanhã, enquanto que a Deus pertence o nosso futuro. Você quer que a sua personalidade seja possuída por qualquer alguém que é como Jesus? Diga ao seu vizinho. Você quer que sua personalidade seja possuída por alguém que é como Jesus?
Novamente, pergunte ao seu vizinho. Novamente. Novamente. Novamente, novamente. Novamente, novamente. Não se escutei. Você quer que a sua personalidade seja assumida por alguém que é como Jesus? Você não vai acordar e dizer, sim, vou escolher esse terno. Vou vestir esse na segunda, vou vestir esse na terça, vou vestir esse na quarta, como se você fosse Deus. Como você sabe se você verá o dia de amanhã? Me diga. Estamos num mundo onde temos visto muita coisa, onde as pessoas dizem, te vejo amanhã. E no dia seguinte você descobre que elas estão no cemitério. Você quer que a sua personalidade seja assumida por alguém que é como Jesus. Se você quer isso, comece a ver o dia de hoje como se fosse o seu último dia na Terra. Digam, comece a ver o dia de hoje como se fosse o seu último dia na Terra. Não os escutei. Se você quer que a sua personalidade seja assumida por alguém que é como Jesus, agora mesmo, comece a ver o dia de hoje como se fosse o seu último dia na Terra. Agora, ver o dia de hoje como se fosse o seu último dia na Terra. Se você vê o dia de hoje como se fosse o seu último dia na Terra, todas essas coisas que você mantém em algum lugar e existem pessoas pobres nas ruas que ao invés de compartilhar com elas, ajudando-as, você promete isso, promete aquilo e outro. Isso é apenas propaganda. Como você sabe? Comece a ver o dia de hoje como se fosse o seu último dia na Terra, se você quiser que a sua personalidade seja assumida por Jesus. Se você não é cheio do Espírito, você não consegue obedecer à palavra escrita. Vou mostrar a vocês. Estão vendo? Deixe-me ver a de vocês. Deixe-me ver a de vocês. Levante suas Bíblias. Diga a você mesmo, se eu não sou cheio do Espírito Santo, eu não consigo obedecer à palavra escrita. Diga, eu não consigo obedecer à palavra escrita. Se eu não sou cheio do Espírito, eu não consigo obedecer à palavra escrita. É por isso que a sua leitura tem sido como uma literatura para você. É apenas uma mera literatura. Você lê para pregar, lê para ensinar, mas não lê para viver nela. Você não consegue viver nela. Você não consegue viver o que está escrito aqui se você não é cheio do Espírito. Você pode pregar Jesus isso, Jesus aquilo, mas você lê a palavra para ensinar, para pregar, para aconselhar as pessoas, mas viver nela você não consegue, porque não há como. E se você não obedece às Escrituras, você o apaga. O apaga. Ele se vai. Você o apaga. Vocês conseguem ver a importância do Espírito Santo? Conseguem ver a importância do Espírito? Se você não obedece às Escrituras, você faz o quê? Você o apaga, apenas isso. Você não é um cristão. Não é um cristão. Independente do seu conhecimento bíblico, se você não é cheio do Espírito de Deus, você não consegue obedecer à palavra de Deus. Porque os homens santos foram levados pelo Espírito enquanto escreviam a palavra.
Não é uma literatura, não é algo que você possa colocar aqui. Você pode memorizar e repetir toda hora. Mas, para guardar em seu coração, não há como sem o Espírito Santo. Vou deixá-los aqui. Vocês podem me responder? Alguém me responda essa pergunta. Como você será cheio do Espírito? Alguém pode? Porque sem o Espírito de Deus, você não pode obedecer à palavra escrita. E você não é cheio do Espírito e tem carregado uma Bíblia. Diga ao seu vizinho. Você não é cheio do Espírito e está carregando uma Bíblia. Essa Bíblia que você está carregando não é somente uma Bíblia. Existe uma Bíblia e uma Bíblia sagrada. A Bíblia é a história, os eventos que aconteceram durante os tempos antigos dos apóstolos e os demais. Mas a Bíblia sagrada tem a ver com... Certo, alguém pode responder essa pergunta? Como ser cheio do Espírito? Certo? Pode falar, meu irmão. Sim. Meditando na palavra dele. No que você está meditando? Em que palavra? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Sim. Você está fazendo isso agora? Sim, Senhor. Agora mesmo? Você pode nos dizer que está meditando? Em Salmos 28, versículo 7. Enquanto está olhando para mim? Sim, Senhor. Até mesmo enquanto está falando comigo? Sim, Senhor. Porque enquanto você está falando comigo, você não para de meditar. Meditação é algo do coração, é diferente de pensar. Pensar é um nível mais baixo. O nível mais alto é a meditação. Então a meditação tem a ver com o céu. Conhecimento do céu, mas pensamento tem a ver com os seus desafios. Eu queria sair dessa confusão. Você está pensando. Eu vou dormir agora. Você está pensando. Eu não sei o que está errado, eu não sei. Está pensando. Esse pensamento leva à depressão. Então, enquanto está meditando, você pode responder às pessoas, pode falar com as pessoas enquanto está meditando. Você pode cumprimentar as pessoas enquanto está meditando. Vamos ouvir o nosso irmão. Você quer dizer que está meditando agora? Sim, Senhor. Enquanto está falando comigo? Sim, Senhor. E enquanto isso se torna parte de você ao longo do tempo, o seu sangue flui e coopera. De início, o seu sangue não coopera. O seu sangue não coopera quando você se move. O seu sangue flui. Mas agora, no início, o seu sangue não coopera. Você encontra dificuldade e continua tentando. Tudo corre dessa forma. O início é tudo dessa forma. Quando você decide começar engatinhando, sabe? Engatinhando desde que era um bebê. Antigamente, desde que era um embrião. E vejam no que você se tornou hoje. Está bem? Por isso que eu dei a vocês a pulseira da fé. Então vocês as têm. Quem tem a pulseira da fé aqui? Deixe-me ver. É por isso que nós temos essa pulseira. Ela te ajuda a meditar. Então, ao contrário de pessoas religiosas, que quando pegam isso, você vê suas bocas assim. Isso é para a meditação, para restabelecer sua fé. Se você está meditando, você ainda pode falar com as pessoas e continuar. Certo? É isso. Muito obrigado, Senhor. Palmas para o meu irmão. Mais alguém aí? Está bem. Meu irmão, aqui quer nos contar como ser cheio? Quando você é cheio da palavra de Deus, através da meditação, isso te ajuda a obedecer a palavra, porque o seu coração não te ocupará, mas ao invés disso, você ocupará o seu coração. Ouçam isso. Essa é a vantagem disso. Restabelecer sua fé, restabelecer seu foco. Muitos de nós falamos muito, mentimos, apenas mentindo. Mas todas essas coisas restabelecem sua fé, sua crença. Muito obrigado, então. Mais alguém? Tem alguém aqui? Então, vocês estão fazendo isso agora? Trabalhando na meditação? Agora vocês sabem o significado da meditação. Fale comigo, mesmo com hinos, com salmos,
e com canções espirituais, faça melodias no seu coração o tempo todo, antes que você perceba, você está cheio. Esse coração é o desafio que você tem. Seu coração é quem está te controlando, te direcionando, mas agora mesmo é hora de se apossar do seu coração. Ah, meu coração está me constrangindo. Como ele tem te constrangido? Emmanuel, no intuito de ser cheio do Espírito, você precisa estar fundamentado na palavra para que o Espírito Santo tenha algo para se segurar. Se você não tiver fundamentado na palavra, o Espírito Santo não terá do que te lembrar da palavra de Deus. Vocês ouviram isso? No intuito de ser cheio do Espírito, você precisa estar fundamentado na palavra. Você deve ser sensato em seu coração. Se não estiver assim, o Espírito Santo não terá do que te lembrar. Não matarás, que está na Bíblia. Ele quem nos diz tudo isso. Então, obrigado. Alguém mais? Aquela irmã ali? Emmanuel, eu não era cheia do Espírito. Antes eu costumava estar brava e agressiva com a minha irmã. Você costuma ser? Agressiva, brava. E isso me levou a sofrer um ataque do coração. Minha filha disse: olha, se você quiser viver muito ainda, você tem que ser calma. Eu me lembro que o Espírito Santo trabalhou por mim desde que comecei a meditar, quando me foi dada aquela pulseira e eu dizia: tome mais de mim e me dê mais de ti. Deixe-me ver. Tome mais de mim e me dê mais de ti, Espírito Santo. Obrigado. Vocês ouviram isso? Isso é o que acontece quando essa pulseira da fé é dada a vocês. Segunda oração: tome mais de mim, me dê mais de ti. Agora vou dar outra oração a vocês. Me situe na tua misericórdia. Me situe na tua misericórdia. Me situe na tua misericórdia. Me situe no teu favor. Me situe na tua misericórdia. Me situe no teu favor. Me situe na tua misericórdia. Me situe no teu favor. Tome mais de mim e me dê mais de ti. Mesmo quando eu estou orando por vocês, porque vocês devem fazer essa meditação. Me situe no teu favor. Me situe na tua misericórdia. Obrigado, 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 irmão. Obrigado. Mais alguém aí? Certo. Entrega para o seu irmão ali. Emmanuel, essa é a minha primeira vinda à sinagoga, à Igreja de Todas as Nações. Eu ouço a Emmanuel TV o tempo todo. E ela mudou a minha vida. Eu não li a Bíblia antes, mas comecei a ler ao assistir a Emmanuel TV. E quando comecei a assistir a Emmanuel TV, o homem de Deus estava pregando e nos aconselhando a meditar. Tome mais de mim e me dê mais de ti. E a minha realidade é que sou farmacêutico e tenho uma farmácia. Quando vejo os pacientes, eu os vejo debilitados. Houve uma ocasião em que eu estava no meu escritório, atendendo um paciente, e comecei a meditar: tome mais de mim e me dê mais de ti. Enquanto eu fazia isso, e estava atendendo o paciente meditando, tome mais de mim e me dê mais de ti. Ali eu vi uma mãe e sua filha. A filha estava reclamando de dor. E enquanto eu estava falando com elas, eu meditava: tome mais de mim e me dê mais de ti. Senhor, tome mais de mim e me dê mais de ti. Senhor, tome mais de mim e me dê mais de ti. Enquanto eu falava com a garota, perguntei: como você está? Qual o seu nome? E ela apertou minha mão. No momento em que toquei aquela garota, ela gritou: me deixe, me deixe. Você me conhece? Você sabe quem eu sou? Você me vê pequena, mas sou uma mulher adulta. Essa mulher sentada aqui ao meu lado não sabe de nada. E de fato eu fiquei chocado e olhando. Então falei: Deus, glória seja dada a ti, Deus. O Deus do profeta T.B. Joshua tocou aqui. E eu quero mais disso. Vocês ouviram isso? Vocês se lembram do que eu falei para vocês? Que a oração que você costuma oferecer esse tempo todo está desperdiçando o seu tempo? A oração tem tudo a ver com o seu coração, mas a sua oração tem tido a ver com a sua boca.
Você apenas está desperdiçando o seu tempo. Ouço pessoas dizendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está só convidando o ataque. Você pode restabelecer agora e começar a meditação? Essa é a oração que você precisa agora. Enquanto você está sentado, o que se passa no seu coração? Pergunte ao seu vizinho, o que está se passando no seu coração? Você se apossou do seu coração? Você está no comando? Fale comigo, mesmo com salmos, hinos e canções espirituais. Faça melodias em seu coração. Isso que aconteceu. Ele estava meditando em seu coração. Ninguém sabia o que estava dizendo em seu coração. Mas no momento em que apertou a mão da menina, ela gritou, me deixe, eu sou aquilo, sou aquilo. Ele começou a confessar. Você continua a se enganar quando diz que está orando. Aqueles que não deviam orar por você estão orando por você. E aqueles que são homens maus, sendo que você é melhor, estão orando por você, porque a oração se tornou uma cultura, uma tradição. Oração não é uma tradição. É como deveria ser por vontade divina. Você acorda de manhã e diz, vou orar ao invés de alcançar a sua família primeiro. Diga à sua família, olá, bom dia, o que acontece? O que aconteceu ontem? Eu te corrigi ontem, pequeno. Eu te disse para não fazer isso. Espero que tenha aprendido a sua lição. Está bem? O que tem acontecido na sua escola? Por favor, venha. Do jeito que você aparenta dar o certo, por favor, tome cuidado. Como um cristão perguntar, você está com alguma dor? O que tem te preocupado? Esse é o conselho que você deve dar à sua família. Após esse conselho, então, diga a ele sobre Jesus. Diga a ele sobre o Espírito Santo que estou falando agora. Olha, isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que o profeta mencionou no domingo passado. Você deve falar consigo mesmo com todo o seu coração. Fale consigo mesmo, essa é a minha oração. Qualquer outra oração é pequena. A maior oração é falar ao seu coração. Se apossar do seu coração. Falar consigo mesmo com salmos, hinos e fazendo melodias enquanto está trabalhando, dormindo em todo o tempo. Essa é a maior oração que derrotará o inimigo, que te ajudará, que te protegerá. Essa oração, a que você faz hoje, acordando e já falando em nome de Jesus, repreendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou trabalhar hoje, me ajude. Com o que você está falando, você está desperdiçando tempo. Você já fez essa oração o suficiente e não tem visto nada. Obrigado, irmão. Palmas, palmas e palmas, palmas. Qual a melhor oração para Deus? Alguém pode falar? Dê ao irmão ali. A melhor oração. A melhor oração. Emanuel, a melhor oração é a oração que vem do coração. Do coração? Como essa oração pode vir do coração? Enquanto está meditando na palavra de Deus, em seu coração, e o seu coração está conectado com Deus, esta é a melhor oração, porque é a maior oração de todas. Eu tenho um exemplo. Enquanto eu estava no carro um dia, eu estava meditando na palavra de Deus. Eu estava ali com o motorista e mais 2 pessoas e um menininho. Enquanto eu estava meditando na palavra de Deus, o motorista gritou, Ei! E eu bradei, Jesus! Então eu estava do lado de fora em pé. E não sei por onde eu passei, se foi pelo painel, mas eu estava do lado de fora. Enquanto o motorista e as 2 pessoas estavam machucadas. Eles ficaram dentro do carro porque não podiam sair. O carro capotou, então agradeço a Deus por ter clamado por Jesus naquela hora. Antes de ter acontecido? Antes de ter acontecido, eu estava em pé do lado de fora do carro. Mas vocês aqui clamaram após ter acontecido. Eu conheço vocês. Eu conheço vocês. Eu conheço vocês. Vocês chamam a Jesus depois do pesadelo. Depois do problema. Vocês chamam. Então quero deixá-los mais uma vez. Por favor, sejam cheios.
Eu quero um relatório de vocês, me mandem um e-mail e me permitam segui-los. Aleluia. Essa Bíblia que você está carregando, sem o Espírito Santo, é literatura. Essa Bíblia que você está carregando, sem o Espírito Santo, é história. Não é possível para ninguém obedecer a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Não que você não obedeça quando é dito, não minta, mas sem o Espírito Santo você diz, eu não vou mentir novamente. O T.B. Joshua disse que essa mensagem que não devemos mentir, não devemos mentir. Você guarda isso por 1, 2, 3, 4 dias. E no 5º dia você se torna o maior mentiroso. Você explode. É até onde você pode ir, mas com Deus. Mas o quão longe você pode ir? Não mentirás. No primeiro dia você está consciente. Você quer mentir, mas você se lembra. Ah, a Bíblia diz que eu não posso mentir. No segundo dia, é como o alcoólatra. Para no primeiro, no segundo, no terceiro, mas no 5º dia, em sonho, te dão de beber, te oferecem bebida. E no momento em que você vai beber, você acorda, e aí então você vai beber. Sem o Espírito Santo, sem Ele, ninguém pode obedecer à palavra de Deus escrita. Diga ao seu vizinho. Obrigado, 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 obrigado.